Bom dia, tudo bem? Hoje então, pessoal, seguindo o nosso cronograma, como eu havia prometido para vocês, nós vamos conversar a respeito de programas de intercâmbio dentro da Unicesumar. Então, dentro da nossa instituição, esse é um recurso que é oferecido, que é ofertado, e isso acontece dentro de qualquer curso. A gente vai ver mais ou menos como funciona. Entretanto, é uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento. Então, acaba que deixa de realizar ou não procura, justamente por não entender ou não saber, dessa possibilidade dentro da nossa instituição. Então, o objetivo hoje é explicar mais ou menos como funciona e saber orientá-los, a respeito de como proceder, frente à vontade ou à necessidade de realizar um intercâmbio através da nossa instituição. Quero lembrá-los que todas as informações que eu falarei hoje, ela está disponível, no site, tá? Então depois eu vou orientar também aonde pesquisar no site, o telefone de contato. Então essas informações todas é de fácil coleta, tá? Então, de maneira geral, pessoal, para nós falarmos de intercâmbio dentro da nossa instituição, obviamente a gente precisa entender o que é a definição de intercâmbio, Então, se vocês pesquisarem no dicionário, de maneira simples, é definido, o intercâmbio como a troca e relações entre nações, Então é uma troca, uma relação entre diferentes nações. De maneira um pouco mais detalhada, a gente pode definir o intercâmbio ainda como uma viagem ao exterior com a intenção de conhecer a cultura de um outro país, Além disso, entender, seus costumes, tradições, tecnologias e idioma, Por isso também usa-se o termo intercâmbio cultural, justamente por conta desse conhecimento de culturas e tradições. E dentro da Unicesumar, dentro da nossa instituição, o setor que é responsável por essa situação ou que agiliza, que é responsável por movimentar os intercâmbios, é o Departamento de Relações Internacionais. Então, dentro da instituição, dentro da Unicesumar, tem um departamento ali que é o responsável por realizar e por providenciar, esses intercâmbios. Intercâmbios esse tanto de alunos quanto de professores, como nós vamos ver mais para frente. Tá? Então, esse departamento de relações internacionais, ele é um departamento que ele é vinculado à diretoria institucional da Unicesumar. Então, é um departamento único que ele é vinculado à diretoria institucional. E ele foi criado em 2018. Então, observem como é recente, se a gente imaginar, o tempo da instituição e de outros departamentos, é um departamento muito, muito recente. E como já conversado com vocês, ele é o responsável por facilitar esses processos de intercâmbio. Processos esses que podem ser de curta ou longa duração, Então ele atua basicamente, esse departamento de relações internacionais, para intensificar essas oportunidades, tanto para estudantes de graduação e de pós-graduação. Além disso, como eu já havia mencionado, ele atua também no intercâmbio de profissionais, de professores, profissionais de várias áreas. Então é comum, através da organização de eventos, de palestras pelo próprio departamento, acontecer esse traslado de professores e profissionais.
E o que vocês devem saber também, né, é que a instituição, a nossa Unicesumar, através desse departamento, possui ainda convênio, parcerias com diferentes instituições de ensino, né? Então, a Unicesumar possui, né, parcerias com diferentes instituições de ensino. E claro, essas parcerias, obviamente, viabilizam, né, essa troca de informações, viabilizam esse intercâmbio, viabilizam, portanto, a aprendizagem acadêmica. Então, eu trouxe aqui, para que vocês tenham uma ideia, algumas das instituições, das parcerias internacionais da Unicesumar, né? Então, como vocês podem ver aqui, essas instituições são parceiras de instituições na Alemanha, em Angola, na Austrália, diferentes instituições no Brasil, no Chile, Colômbia, Espanha, França, né? Aqui no Brasil eu mostro para vocês aqui a parceria com o banco, também com o Santander Universidades, através, né, do Santander Universidades, que ajuda no financiamento, né, desses intercâmbios. Além disso, nós temos parcerias com a Inglaterra, Irlanda, Itália, Japão, México, Portugal, Estados Unidos, né? Então observem que a Unicesumar possui parceria basicamente com todo mundo, né? Então diferentes regiões do mundo, né, em diferentes áreas, a Unicesumar ela se torna parceira. Isso é muito interessante. E o Unicesumar, eu trouxe uma outra informação aqui, eu não sei se é de conhecimento de todos, né? A gente está acostumado, né, com essa estrutura da Unicesumar que vocês estão vendo aí, né? Então essa estrutura de Maringá, esses prédios, esse polo da Unicesumar em Maringá é conhecido, mas eu não sei se vocês sabem, mas a Unicesumar ela tem polos no exterior, né? Então eu trouxe também aqui imagens do polo de Unicesumar na Flórida, né? Então é aqui o polo na Flórida. A Unicesumar possui polo em Dubai, né, nos Emirados Árabes. Possui ainda um polo em Genebra, né, na Suíça. Então isso só mostra justamente, né, a grandeza da instituição. Além, é claro, que esses polos podem muitas vezes facilitar, né, esse intercâmbio, né? Então agora aqui, pessoal, nesse segundo momento da nossa aula, de maneira objetiva, é claro, eu quero falar para vocês, mostrar para vocês um pouco, né, das principais dúvidas, né? Então, uma sequência simples de perguntas e respostas que está disponível no site, mas que eu trouxe aqui para vocês, que possivelmente vai esclarecer as dúvidas de grande maioria das pessoas aí, né? Então, a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é: como eu faço para fazer um intercâmbio, né? Então, imagina que você tem interesse, né, em participar de um intercâmbio dentro da nossa instituição. Então, como eu faço? Quais as etapas, né? Então, o primeiro passo aqui, pessoal, consiste, né, em pesquisar essas instituições de ensino ou site, né, procurando que tenha cursos do seu interesse, né? Então, obviamente, você vai se deslocar, no caso de um intercâmbio, você vai para um outro país, para uma outra instituição, para que você veja, né, e aprenda coisas de seu interesse, né? Então, o primeiro passo é justamente buscar essas instituições, né? Além disso, né, é interessante buscar a possibilidade de se inscrever para a obtenção de bolsa, né? Isso, obviamente, para facilitar o custeio desse intercâmbio, né? Então, existe a possibilidade de você fazer tudo isso
e ainda receber bolsa, né? Uma das possibilidades de bolsas ofertadas dentro da Unicesumar é através do Banco Santander, né? Como eu falei lá no início, a parceria que a Unicesumar, que a instituição tem com o banco. Então, se você já definiu o local, né? Já viu a possibilidade de se inscrever, de concorrer a bolsas, aí sim o segundo passo consiste em você conversar com o seu coordenador, né? Então não existe um protocolo padrão, né, para todos os cursos. Então, no caso nosso da Odonto, se você tem um interesse, é importantíssimo que você converse com o Fernando, o nosso coordenador, para ver se existe a possibilidade de fato dessa viagem, né? E ainda mais importante, se é possível ainda cursar essas disciplinas lá fora. Então, algumas disciplinas, né, dependendo da instituição, você consegue cursar estando no exterior. Se a instituição que você for tiver, né, esse tipo de disciplina, tiver coisas semelhantes com o nosso currículo, né, passando pela avaliação do nosso coordenador, como eu falei, muitas vezes você consegue validar. Então, nesse período, apesar de, obviamente, nunca ser perdido, você ficar um ano fora, aprender diferentes culturas, né? Mas se você conseguir validar disciplinas, obviamente, você não vai perder o ano inteiro, né? Durante esse período, ou o semestre inteiro, tá? Aí essa bolsa, né? Que tipo de gasto, se você concorrer à bolsa e você ganhar a bolsa, porventura, né? O que essa bolsa cobre, né? Então, no caso da Bolsa Santander, né, que é talvez a mais frequente dentro da nossa instituição, essa bolsa é uma bolsa de 3.000 euros, né? Então, essa bolsa, né, basicamente, ela vai custear passagem, alimentação, moradia e seguro-saúde do aluno, né? Obviamente, essas bolsas elas não são ofertadas de maneira ilimitada, né? Para concorrer à bolsa tem alguns critérios, a gente já vai ver isso com vocês mais para frente, né? Mas de maneira geral, para concorrer à bolsa, um dos critérios mais utilizados são as notas dos alunos, tá? Então a bolsa custeia basicamente passagem, alimentação, moradia e esses custos que o aluno possa vir a aparecer, né? E quanto tempo de intercâmbio, né? De maneira geral, a bolsa, né, vai durar de 6 meses, né? Entretanto, isso não quer dizer que o aluno precise necessariamente ficar somente 6 meses, né? Ou ficar os 6 meses completos, tá? Então, esses intercâmbios eles podem durar menos ou mais tempo, tá? Então, depende do tipo de intercâmbio que você for realizar. Uma outra pergunta: preciso saber a língua do país aonde eu estou indo? Normalmente sim, tá? Então, a grande maioria das instituições, né, para aceitar alunos de intercâmbio, eles vão exigir o teste de idioma, né, o teste de fluência na língua local, tá? Entretanto, algumas instituições elas podem ainda ofertar esses cursos por lá, tá? Então, novamente, isso depende da instituição. Outra dúvida que pode surgir é a questão do visto. Então, será que é necessário ter o visto, né? E isso, obviamente, depende do país que você vai, né? Se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, para a América do Norte, você vai precisar do visto, né? Dependendo do país, se você optar por um país da América do Sul, no Chile, por exemplo, você não precisa. Então, isso vai depender do país escolhido, tá? No caso da Bolsa Santander, que eu falei para vocês, né, o que é preciso para concorrer a essa bolsa? No caso, né, essa informação é a última informação atualizada do site, né?
No caso aqui, vocês precisam fazer a inscrição no aplicativo do Banco Santander até o dia 7 de agosto, tá? Então, a última informação que nós temos no site é necessária essa inscrição no aplicativo até o dia 7 de agosto, né? E para quais instituições, né, que essas bolsas do Santander nos possibilitam ir, né? Então, ali no próprio site do banco, né, tem uma lista de diferentes instituições, é uma lista bem ampla, né? Então, isso oferece a possibilidade de você ir para muitos lugares interessantes, tá? As minhas notas devem ser altas, né? Então isso, como eu já falei para vocês, né? Para esse programa de bolsa, normalmente as notas precisam ser muito altas. Isso por quê? Porque a seleção, né? O critério de seleção, ele se dá basicamente pela média das notas, né? Então isso é interessante. Obviamente, quanto mais alto for as suas médias, mais chances você tem, tá? Quanto que vai custar o intercâmbio, né? Como eu já falei, no caso do Santander, a bolsa é de 3.000 euros, né? Agora, se você não tem essa bolsa do Banco Santander, não é custeado, não tem bolsa, obviamente isso vai depender de onde você vai, dos custos que você vai ter, né? Mas normalmente aí nos casos de intercâmbio independente, né, a gente deve acrescentar aí custos de passagem, moradia e alimentação, né? Então esses são alguns custos que são esperados pelos alunos ao fazer o intercâmbio. E uma outra informação interessante, isso não serve, né, não se enquadra aqui para nós da Odonto, né, mas é interessante vocês saberem que os alunos EAD da Unicesumar também podem concorrer a bolsas, né? Então a disputa, né, por essas bolsas não se dá somente por alunos presenciais, certo? E aí, as duas últimas perguntas aqui que eu achei interessante nós colocarmos. As matérias que eu estudar lá fora, né, eu consigo validar aqui, né? Então esse é o tipo de informação, como eu falei, que você deve verificar com o seu coordenador, né? Então a validação de diferentes disciplinas, né, lá fora, ela é passada por uma análise de currículo pelo seu coordenador, tá? Para saber se nesse período você vai conseguir de fato validar algumas dessas disciplinas. E a última pergunta, né? Depois que eu fizer a inscrição no aplicativo do banco, então imagine que você fez a inscrição no aplicativo do banco, como que eu devo proceder, tá? Então nesse caso, né, depois que você fez a inscrição no aplicativo para concorrer a essa bolsa, você deve aguardar a seleção dos candidatos, tá? E essa seleção dos candidatos será feita no final de agosto e tende a ser divulgada, né, no mês de setembro, certo? E aí aqui por fim, pessoal, eu coloquei a informação de contato, quem é o responsável por esse departamento de relações internacionais, né? Então, o Dr. Wesley Matos Silva, né, o filho do Wilson Matos, ele é o responsável, né, e é o diretor desse departamento de relações internacionais. Então aqui está o contato, o e-mail, né, fica ali no bloco 11, no quinto andar. Então quem tiver interesse em saber mais informações, basta enviar, né, o e-mail, ligar ou mesmo comparecer no departamento, né? Agora de maneira remota isso vai ficar um tanto quanto difícil, né? Mas e-mail, esse tipo de situação é fácil de enviar e esclarecer dúvidas, né? Esse é o meu e-mail, novamente, para quem tiver qualquer dúvida pode me mandar. E é isso, tá certo? Um bom dia, pessoal, um abraço a todos.